Então aqui eu tenho o CCS já configurado como a gente viu no início do curso. E vou até tirar esse comentário aqui. Como que a gente faz para saber se o botão está pressionado ou não? Eu vou colocar aqui um LED. Vamos pegar aqui um LED verde. E eu vou ligar esse LED verde aqui no pino RA7, por exemplo. Vamos ligá-lo aqui, sempre através de um resistor, para o terra. Também vou usar aqui 470 ohms, show de bola. Então temos um botão no RA0 e um LED no pino RA7. Eu quero fazer um programa que faça o seguinte, olha só. Quando eu apertar o botão, apertei o botão, eu quero que ele acenda o LED. Beleza. Então vamos lá. Aqui na programação, a gente vai utilizar um comando chamado input. Tem esse formato aqui, o input. O input, ele é um comando, significa entrada em inglês, input, entrada. É o oposto daquilo que a gente viu anteriormente. A gente tinha visto lá output high e output low, que é um comando de saída. Output em inglês significa saída. E aí eu posso ligar uma saída, output high, ou se eu quiser desligar a saída, output low. No caso de um botão, eu não quero ligar o botão. Eu não vou mandar um sinal para o botão ligar. O botão, ele tem que ser apertado por alguém. É a pessoa que vai colocar o dedo em cima do botão e vai pressioná-lo. Então o microcontrolador, ele não vai realizar uma ação no botão. Ele não realiza uma ação. Ele apenas vai ler o botão e saber se ele está pressionado ou se ele não está pressionado. Então, para isso, o botão ele é uma entrada. A informação vai do botão para o PIC. Então, a gente usa o comando input. E aqui dentro do input, nós vamos colocar o pino. No caso, o pin A0. Esse programa aqui, input pin A0, ponto e vírgula aqui no final, ele não vai fazer nada. Porque o input ele é um comando de leitura. Lembra, eu acabei de falar agora. O botão, o microcontrolador, ele não vai realizar uma ação no botão. O botão é a pessoa que vai apertar o botão e o microcontrolador vai somente ler, detectar que a pessoa apertou o botão. Então é algo meio passivo. O PIC vai ficar lá esperando o botão ser pressionado, lendo o nível lógico lá do pino onde o botão está ligado. E, claro, quando a pessoa apertar o botão e o nível lógico for para 1, o PIC tem que, aí sim, detectar que o nível lógico foi para 1 e acionar o LED. Então, esse comando aqui, input pin A0, ele por si só ele não faz nada. O que esse comando aqui faz? Ele retorna para mim, ele dá para mim um valor. Esse comando input, ele dá para mim um valor que só pode ser 0 ou 1. Ou é 0 ou é 1. Voltando aqui no nosso circuito, no caso aqui focando no botão, quando o botão está solto, qual é o nível lógico que eu tenho aqui? É 0. Tenho terra aqui mantendo o pino em 0. Então, quando o botão está solto, eu tenho 0 aqui no pino RA0. Porém, quando o botão está pressionado, o que eu tenho? Eu tenho 5 volts, eu tenho 1 aqui no pino RA0. O que o comando input faz é justamente me dar um valor. Ele vai dizer para mim se esse pino aqui, se ele é 0 ou se ele é 1. Simplesmente isso. Ele vai dizer para mim, ó, nesse momento é 0. Ou nesse momento é 1. Só isso. Ele vai dizer para mim, ele vai dar para mim um valor. É 0 ou é 1. Só. E depois eu faço o que eu quiser com essa informação. Por isso mesmo que o input ele não é usado sozinho assim. Porque ele sozinho assim, ele não vai fazer nada, ele não realiza uma ação por si mesmo, ele só dá um valor para mim, 0 ou 1. O que eu quero fazer? Eu quero dizer para o microcontrolador o seguinte, olha, se, e aí foquem bem nessa palavra, se a entrada A0, se essa entrada A0 for 1, ou seja, se o botão estiver pressionado, eu quero que você ligue o LED. Então vejam bem, se a entrada A0 for 1, ou seja, se ela estiver pressionada, acenda o LED. É isso que eu quero dizer para ele.
Como que eu falo esse se? Como que eu falo para o microcontrolador esse se? Bom, existe um outro comando, uma estrutura para isso, que é o que a gente vai ver exatamente agora, que é o if. O if, em inglês, a palavra if significa se. Se alguma coisa acontecer. O if, ele sempre vai começar aqui, ó, com parênteses, abre parênteses, e no final, fecha parênteses, sempre. E depois desse if, ele também vai abrir uma chave e vai fechar essa chave aqui. Olha só que interessante. Então, o que eu estou dizendo aqui para ele? Olha só. Se a entrada do pino A0 for igual a 1, execute o que está aqui dentro. É desse jeito que funciona. Então, vamos fazer novamente aqui. Então, olha só, eu tenho o se. O se, ele tem os parênteses, que começa e termina com parênteses, e depois tem as chaves, que abrem e fecham a chave. Então, esse aqui é o comando chave, é o se. Ele vai avaliar, ele vai comparar o comando, o input, para saber se ele é igual a 1. Então, vamos colocar aqui dentro do parênteses. Vou dar bastante espaço aqui, embora não seja necessário dar esse monte de espaço aqui no meio, tá? Então, se o quê? Se a entrada, input, a entrada de quem, cara pálida? A entrada do, coloco aqui dentro, pin, underline A0. Então, olha só, se a entrada do pino A0 for igual a 1, vejam que são dois iguais. Sempre que eu faço uma comparação, eu uso dois iguais. Então, se a entrada do pino A0 for igual a 1, fecha parênteses, abre chave, fecha chave. E aí, dentro dessas chaves aqui, eu vou colocar o que eu quero que aconteça se a entrada do pino A0 for igual a 1. Então, é um raciocínio até que lógico, né? Se a entrada do pino A0 for igual a 1, faça o que eu colocar aqui dentro. Então, o que eu vou colocar aqui? Output high pin A7, que é a saída onde está ligado o nosso LED. Então, vamos compilar. Vamos aqui no microcontrolador e vamos colocar o programa aqui. 4 MHz, ok, e vamos simular. Veja que o LED está desligado. Eu vou apertar o botão e o LED ligou. Veja só que bacana. Quando eu apertei o botão, o LED ligou. E claro, o LED vai ficar ligado porque em nenhum momento eu dei output low. Em nenhum momento eu mandei o LED desligar. Aqui na programação eu simplesmente falei, ó, se a entrada do pino A0 for igual a 1, liga o LED. Acabou. Não falei mais nada. Não falei se eu vou apagar o LED ou não, então ele vai ficar aceso até eu resetar o microcontrolador ou até eu desligá-lo. Exatamente assim, desse jeito que a gente faz. Eu quero agora fazer o seguinte. Eu quero dizer para ele desligar o LED quando eu soltar o botão. Do jeito que a gente fez aqui. Ele começa desligado, eu aperto, ele liga. Porém, quando eu solto, ele continua ligado. Como que eu posso fazer para na hora que eu soltar o botão, ele desligar o LED? Tem duas formas. Vou fazer da forma mais complicada primeiro, que vai seguir o raciocínio que a gente está tendo aqui, depois da forma mais simples. Então, olha só. Eu quero que se o botão estiver solto, prestem atenção novamente, né? A palavra se, é o if, é o comando if lá. Se o botão estiver solto, o LED tem que estar o quê? Desligado. Então, como que eu coloco isso aqui, então? Vamos colocar aqui novamente. O if, né? O se. Vamos montar a estrutura dele. Abre parênteses, fecha parênteses, abre chave, fecha chave. E aqui dentro do parênteses eu coloco a condição. Se o quê? Se a entrada, né? E aqui eu coloco do pin
A0, que é onde está o meu botão, se essa entrada for igual ao quê? A 0. Então, se a entrada do pino A0 for igual a 0, ele vai fazer o que eu colocar aqui dentro. Aqui dentro, então, eu coloco output low no pin A7. Ou seja, ele vai desligar o LED se a entrada do pin A0 for igual a 0. Vamos compilar e vamos rodar aqui o nosso código. Vejam que eu apertei o botão, vou segurar o botão, o LED continua aceso. Se eu soltar o botão, o LED apagou. Então vejam que a gente utilizou dois ifs, um para saber se o botão está pressionado, se ele é igual a 1, outro para saber se ele está solto, se ele é igual a 0. E o que é importante a gente ressaltar, dentro do if, né, a gente tem essa estrutura que abre chave e fecha chave. Tudo que eu colocar aqui dentro dessa chave que abre e dessa que fecha, tudo que eu colocar aqui no meio só vai ser executado se essa condição aqui for verdadeira. Ou seja, se a entrada do pin A0 for igual a 0. Se ela for verdadeira. Se isso for verdade. Se isso não for verdade, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente pular toda essa parte aqui da programação e vai continuar a partir do momento que eu finalizei o if, que é essa chave aqui que encerra o if. Ele continua dali para baixo. Ele só vai entrar aqui dentro dessa região entre essas chaves caso essa condição seja verdadeira. Então, essa é uma das formas de eu fazer isso. Uma outra forma de eu fazer a mesma coisa, ou seja, se o botão estiver solto, o LED apagar, é eu colocar aqui, aproveitar essa estrutura if que a gente fez aqui, né? Se a entrada do pin A0 for igual a 1, ligue o LED. O que eu posso fazer aqui então? Existe um comando que ele é parceiro do if. Ele anda junto com o if. Ele não existe sem o if, que é o else. O else a gente começa ele logo depois da chave que termina o if. Então vejam só, tem essa chave que começa, que inicia o if, e ela aqui acaba aqui embaixo. Logo depois eu coloco o else, abro mais uma chave e fecho ela logo depois. Então isso aqui forma uma estrutura completa. O que significa esse else aqui? Else, em inglês, significa se não. Isso é o que significa else. O else, ele não existe sem o if. Né? Então, sempre que eu quiser utilizar o else, eu tenho que ter um if antes. E o else, ele também tem a sua própria estrutura. Veja que ele abre uma chave aqui e ele fecha essa chave aqui. Então, ele também tem uma abertura e um fechamento, assim como o if teve a sua abertura e o seu fechamento através das chaves. O que vai acontecer com o else? Tudo que eu colocar aqui dentro dessa estrutura do else só vai acontecer se essa condição do if não acontecer. Então, vejam só, eu tenho aqui um if, se a entrada 0 for igual a 1, faça isso, ligue o LED. Se não, faça outra coisa. No caso aqui, se ela não for igual a 1, desligue o LED. Olha só. Então, a gente tem essa estrutura aqui do if-else. O else, ele é opcional. Eu não sou obrigado a usar o else sempre que eu uso o if. Tanto é que a gente fez agora mesmo um programa usando dois ifs e sem nenhum else. Então, o else ele é opcional. E ele muitas vezes facilita, como é o caso aqui. Não preciso escrever outro if. Eu já tenho um if para se o botão for igual a 1, se a entrada A0 for igual a 1, ele faz isso. Se não o quê? Se ele não for igual a 1. Esse else aqui é se essa condição do if for falsa, se ela não for verdadeira. Então eu tenho, se a entrada pin A0 for igual a 1, faça isso. Se ela não for igual a 1, no caso ela só pode ser 1 ou 0. Então se ela for 0, apaga o LED. Vamos simular novamente.
aperto o botão, o LED liga. Eu solto o botão, o LED apaga. Então eu posso utilizar o else sempre que eu quiser que o microcontrolador faça alguma coisa quando a condição aqui do if não acontecer. No caso, quando o botão não estiver pressionado. Então, eu posso usar o else ou, se a gente voltar aqui, a gente pode usar dois ifs. Um para o se a entrada for igual a 1, ele liga o LED. E outro if, se a entrada for igual a 0, ela é 0 quando o botão está solto, aí ele desliga o LED. Posso usar as duas formas, embora, claro, a do else seja menor, né? Seja mais compacta. Então, eu prefiro utilizar o else. Fica mais simples, fica um programa menor e fica mais fácil até de entender, já que o else ele está sempre conectado a um if. Então, sempre que eu vejo um else, eu já sei que é uma condição contrária àquela que o if está me propondo. Então, é assim que a gente faz para ler um botão. A gente usa esse comando aqui, o if, que ele é uma estrutura condicional, ou também chamado de estrutura de seleção pelos livros. A gente usa esse if, que em português significa se. Usamos também o comando input, que significa entrada. Então, se a entrada, qual a entrada? Do pino A0, o que tem ela? Se ela for igual a 1 ou 0. Não sei, né? No caso aqui, se ela for igual a 1, o que ele faz? Abre chave, fecha chave, e no meio aqui eu coloco as ações que eu quero que ele tome. Por exemplo, eu poderia fazer o seguinte: se eu apertar o botão, ele liga o LED, conta 2 segundos e depois desliga o LED. Pronto, poderia fazer dessa forma aqui. Apertei o botão, ligou o LED, contou 2 segundos e desligou o LED. Então, eu posso utilizar de várias formas. Então é isso. Se você gostou, está gostando do nosso curso, não deixe de dar um joinha, de deixar o seu comentário, de compartilhar o vídeo com seus amigos. E eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado e até mais. Tchau.